As grandes opções do plano para 2019, que são refletidas no documento do orçamento para o próximo ano, refletem a vontade política de execução das grandes linhas programáticas enunciadas para este mandato. É o cumprimento do programa político da candidatura independente do movimento Rui Moreira Porto, do nosso partido, que está em primeiro lugar em causa, à semelhança do que sucedeu nos últimos 5 anos. Obviamente compete à maioria governar, mas esse exercício não exclui, e não tem excluído, a possibilidade de valorizar os contributos de quem, apesar de ser oposição, comparte as funções executivas. E é isso que tem vindo a ser feito também em sede da Assembleia Municipal, tanto mais que há duas forças políticas representadas na Assembleia, o Bloco de Esquerda e o PAN, que não têm representação no Executivo. Nesse quadro, e respeitando de forma especialmente escrupulosa o direito de oposição, pela primeira vez foi promovido um diálogo mais alargado e, ao que sabemos, sem precedentes na Câmara Municipal do Porto, que antecedeu a consolidação dos documentos que agora se propõem para a aprovação política. Desse diálogo e da transparência evidenciada no processo resultaram propostas que, embora podendo fazer sentido no cumprimento de princípios ideológicos ou outros, não se enquadram minimamente naquilo que são as grandes opções políticas sufragadas pelos portuenses. Mas outras houve que, por bem estruturadas e por serem acomodáveis, quer do ponto de vista político, quer orçamental, puderam ser contempladas. Merece destaque o espírito construtivo e a forma realista e sistemática com que a CDU e o PAN encararam este direito de oposição, apresentando presencialmente, mas também sistematizando por escrito, propostas que não violentaram os princípios políticos numa governação onde não estão representados, mas que refletem legitimamente a sua visão e os seus objetivos políticos. Antes de mais, gostaria de começar por falar do direito da oposição e da forma como, na nossa perspectiva, ele foi exercido, tendo em conta também o comparativo de outros companheiros que temos noutras assembleias municipais. Reuniões e seguramente vários e-mails com uma atitude construtiva do PAN e a abertura do Executivo para acolher aquelas que foram e que são as nossas principais propostas. Este orçamento prevê uma série de intervenções, reabilitações na cidade, nas quais nos revemos, desde a recuperação do mercado do bolhão, as escolas, a recuperação e reabilitação de vários arruamentos da biblioteca, a construção de museus, o investimento na eficiência energética, a transformação do antigo matadouro e a conclusão do Centro de Recolha Oficial de Animais, algo que o PAN já pugna desde 2011. No que diz respeito a pessoas em condição de sem-abrigo, recebemos a garantia do Executivo de reforço e investimento na estratégia local para as pessoas nesta circunstância, aumentando o número de vagas do Centro de Acolhimento de Emergência e reforçando a equipa multidisciplinar. Parece-nos fundamental a manutenção deste centro, devendo o Executivo Municipal diligenciar todos os seus esforços no sentido de criar sinergias para apoiar a sair da rua todas as pessoas que o querem fazer. Ainda em matéria de proteção animal, aproveitava para interpelar o Sr. Presidente da Câmara, recordando que em dezembro passado foi aqui apresentada e aprovada uma recomendação ao Executivo Municipal que visava valorizar o potencial humano no circo e restringir o uso de animais nestes eventos, apelando a que o Executivo Municipal não permitisse nos terrenos municipais o uso de animais no circo. O Sr. Presidente da Câmara já nos consegue hoje aqui garantir que a Câmara Municipal valorizará o potencial humano nos circos e interditará o uso de animais? Senhora Deputada, quanto ao circo, porque nós cumprimos aquilo que nos comprometemos, vou-lhe dar cópia do contrato de cedência precária que foi celebrado entre a Câmara Municipal de Porto Lazer e Íris Cardinal Unipessoal, que é o circo que vai atuar no Queimódromo, em que, aponto-lhe aqui, é vedado à segunda outorgante realizar números artísticos ou espetáculos que envolvam animais de qualquer espécie, ficando expressamente proibida a entrada e presença no queimódromo de qualquer animal. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que registamos como muito positivo a forma como o Sr. Presidente da Câmara entendeu que deveria ser exercido o direito de oposição neste ano.
Achamos que esta é a forma correta de o fazer e, portanto, não podemos deixar de felicitar o Sr. Presidente por esta forma de preparar o orçamento da Câmara, do mesmo modo que não podemos deixar de considerar positivo o conjunto de propostas que apresentamos e que foram incorporadas quer no orçamento, quer noutros documentos, nomeadamente o regulamento sobre o IMI, e que permitem, e algumas já foram aqui referidas, haver um fundo de apoio ao associativismo popular, que é algo que nos parece muito importante porque movimenta muitas pessoas e dá resposta a muitos problemas de muitas pessoas na cidade do Porto, que em termos de IMI haja bonificações para aqueles que são detentores de habitação própria na cidade e também para as associações de moradores que têm centenas de fogos na cidade do Porto e que a possibilidade de, em termos de IMI, não o pagarem e esse dinheiro ser utilizado na reabilitação desses fogos é muito importante e vai permitir a melhoria da qualidade de vida de centenas de famílias e de pessoas. É reconhecido o apoio que damos à mudança relativamente ao mercado de bolhão, já iniciada no mandato anterior, de um modelo de negócio que passa pela manutenção da municipalização do mercado e pela manutenção de uma parte muito importante de mercado de frescos. Relativamente à recuperação de arruamentos na cidade, embora nos pareça que fica aquém daquilo que seriam as necessidades, e também o início da reabilitação da Biblioteca Almeida Garrett, que é, de facto, uma reivindicação que há muitos anos que temos vindo a apresentar. Nós entendemos que este orçamento padece de 4 vícios fundamentais. O primeiro tem que ver com o aumento exponencial, eu diria até brutal, para utilizar uma terminologia bem conhecida do discurso político português, um crescimento brutal, um aumento brutal das despesas correntes que se veem refletidas neste orçamento. O segundo grande vício tem que ver justamente com a forma como a Câmara encara, digamos, o financiamento justamente dessas despesas correntes. E que se traduz, ao contrário daquilo que disse aqui o Sr. Presidente, num efetivo aumento da carga fiscal dos portuenses. Um terceiro vício, que é contínua manutenção de excedentes orçamentais e que, portanto, bem se adivinha que em futura conta deste orçamento se venha a refletir, de facto, por um aumento, ou a manutenção, pelo menos, um aumento dos já tradicionais saldos de orçamento em que se traduz, com que se caracteriza, de facto, as contas do município do Porto. Finalmente, um quarto vício que tem que ver com, aliás, que é portanto, um fator justamente desse excedente orçamental, que é um conjunto de despesas de investimento, e falaremos a seguir sobre isso, que, de alguma maneira, em face daquilo que são, ou aquilo que foi o passado da autarquia, deste Executivo, não apenas deste mandato, mas sobretudo dos 4 anos anteriores, não antevêm e se revelam de pouca credibilidade. A despesa corrente, como eu já disse, resulta de 3 fatores diferentes. Por um lado, a resolução do problema dos trabalhadores em situação precária. Isso foi por imposição legal, mas devo-lhe dizer que eu concordo com ela. Era péssima a situação em que tínhamos despesa corrente através, como sabe, não dos recursos humanos, mas de pessoas que eram contratadas anualmente como prestadores de serviços. Essa situação nós, de facto, resolvemos. A reposição dos direitos, das carreiras e dos direitos dos trabalhadores e da sua carreira remuneratória. Também era fácil eu dizer que não fui eu, foi o Orçamento de Estado. Também fico a dizer-lhe que estou de acordo, mas depois por uma outra razão. É que a cidade desenvolveu novas necessidades e desenvolveu novas competências. Novas competências, por exemplo, na Polícia Municipal. Ainda hoje fomos celebrar os 80 anos da Polícia Municipal e temos muito mais polícias municipais do que tínhamos antes, porque ficamos com novas competências através de um contrato interadministrativo que vai permitir que fiquemos com competências no trânsito, libertando a PSP para as suas funções
em termos de proteção e segurança, que naturalmente devem continuar da PSP, mas aproveitando assim melhor os recursos existentes por parte da PSP. Acreditar que nós vamos fazer os investimentos, olha, os investimentos estão na praça. Relativamente aos investimentos que os senhores iam fazer, nós não precisamos nem de acreditar nem de não acreditar, é porque não os fizeram. Não os fizeram. Não fizeram um bolhão. Não, quando ganharam tiveram 12, é que nós estamos cá há 5 anos, tiveram cá 12 anos. Olha, bolhão, estamos conversados. Terminal intermodal, estamos conversados. O matador iam vender para fazer um Chinatown. Ouvi dizer, não sei se fazia parte do coro da cidade, mas era para ser um Chinatown. O Rosa Mota, estamos conversados. Enfim, o Aleixo, deixaram o Aleixo como está. E os senhores agora vêm dizer que desconfiam que nós não vamos fazer investimento. Olha, eu quanto ao bolhão, vá lá ver as obras. Estão lá a decorrer, vá lá ver o mercado temporário. Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, minhas senhoras e meus senhores. O orçamento que nos é proposto para 2019 é o sob a bandeira 2019, ano de investimentos recorde, como proclamado a páginas 3 da nota de abertura do relatório apresentado. Queremos que seria bem mais apropriada, porque melhor tradutora da realidade dos últimos anos, uma epígrafe tipo 2019, ano dos investimentos em atraso. Tantas vezes foram anunciados e prometidos montantes de investimento que não se concretizaram, em prejuízo da cidade e dos que nela vivem ou frequentam. O investimento municipal nestes últimos anos quedou-se muito aquém do prometido e do que a cidade precisava, e é essa mesma insuficiência que explica, em boa parte, os elevados saldos de tesouraria que têm servido para apregoar as boas contas à moda do Porto e que agora também conduzem ao proclamado 2019, ano de investimentos recorde. Registramos com satisfação que o Executivo Municipal pareça querer arrepiar caminho nesta matéria, enfrentando o problema da habitação da classe média dos jovens como deve ser enfrentado, pelo lado da oferta de habitação para arrendamento a preços acessíveis, já que as restantes medidas propostas do exercício do direito de opção aos benefícios de natureza fiscal, sendo positivas, estão longe de ser suficientes para enfrentar tão grave problema. De facto, tenho alguma dificuldade em entender as justificações do PSD, entendo, até porque dando a sua matriz, tenho alguma dificuldade em entender as justificações para recusar, para votar contra. Provavelmente este não é o seu orçamento, é óbvio, não foi o PSD que ganhou as eleições, mas é o orçamento com que o nosso movimento se comprometeu com o Porto. De facto, nestas questões macro, há sempre aqui uma convergência central que não é a primeira vez que eu, no meu entender, acho assim, mas de registro. O Sr. Deputado Socialista também falou, tendo em conta, na inércia do passado. A inércia do passado, mas eu lembro-lhe que a dinâmica do presente fez novamente este movimento ganhar as eleições. Falar de direitos sociais, falar de um orçamento com pessoas dentro, digamos assim, é falar daquilo que é o direito à habitação, em primeira linha, o direito à habitação enquanto direito social, que é neste momento uma emergência na cidade. A carência habitacional na cidade continua ausente uma grande política municipal de habitação pública para a cidade. Do ponto de vista das respostas sociais, há uma ausência ao nível daquilo que seriam respostas de creches, respostas que toca às cantinas escolares, com uma alimentação adequada a pessoas e às famílias que muitas vezes estão, inclusive, em situação de pobreza. É um orçamento que garantiria o combate à exclusão e à pobreza, nomeadamente no que toca às pessoas sem abrigo, nomeadamente no que toca a uma rede de cantinas para as pessoas sem abrigo, que continua a não existir. Sobre a habitação, portanto, com certeza que vamos resolver o problema. E já agora, é bom perceber o seguinte: na medida em que o Bloco continua a participar na governação da cidade de Lisboa, é bom saber que no Porto se gasta do orçamento, em termos relativos, 4 vezes mais em habitação do que em Lisboa. É verdade. Eu fico, Sr. Presidente, espantado. De repente, o Bolhão, o Batalha, são bandeiras do Bloco de Esquerda. O mesmo Bloco de Esquerda que vem aqui e que diz que são bandeiras dele, mas que vota contra. Não consigo perceber, peço desculpa. E que traz um figurino nacional
falando de saúde pública, falando de direitos no trabalho e no emprego, falando de uma série de causas nacionais, fazendo um copy-paste de um breviário nacional que terá para dizer por esse país fora. Mas o Porto, senhores deputados do Bloco de Esquerda, era governado por Rui Moreira e pela coligação O Porto, Nosso Partido. O Porto não é governado pela Geringonça, onde os senhores são corresponsáveis por tudo aquilo que, a despropósito, acusam este Executivo Camarário. A saúde pública é com o Governo Central e com os senhores. As leis laborais são com o Governo Central e com os senhores. Todos os problemas que identificaram, os problemas viários, os problemas bonitos que vocês gostam de dizer como se nada tivessem a ver para o eleitorado, não são com o Dr. Rui Moreira. São com o Governo Central e são com os senhores. E não é, seguramente, sem honestidade política, chegar aqui e querer imputar à Câmara do Porto aquilo que é responsabilidade central, responsabilidade vossa, corresponsabilidade vossa, que se faz política. E 22 votos a favor, o orçamento está aprovado.